A pior sensação que um cristão pode experimentar não é a perseguição externa, mas a derrota interna. É aquele momento terrível logo após ceder ao pecado da luxúria, quando o prazer de 5 segundos desaparece e é substituído instantaneamente por uma culpa esmagadora e uma sensação de sujeira na alma. Você olha para o teto e se pergunta: por que eu fiz isso de novo? Porque eu prometi a Deus que seria a última vez e caí na mesma armadilha. A verdade é que a maioria de nós tenta vencer a luxúria usando apenas a força de vontade humana, cerrando os dentes e dizendo: eu não vou fazer. Mas essa é uma batalha espiritual que não se vence com armas carnais. Enquanto você tentar lutar contra esse gigante focando apenas em não pecar, você continuará perdendo, porque o segredo da libertação não está na repressão do desejo, mas na substituição dele por algo superior. E é essa mudança de estratégia que vai tirar você desse ciclo vicioso de fracasso. Expresse sua fé em qualquer momento com Aulau, a marca de camisetas cristãs oficial do canal. O link da loja está na descrição e no comentário fixado. Paz do Senhor, eu sou o Felipe. E para descobrirmos a chave mestra dessa liberdade, precisamos ler com muita atenção o que o apóstolo Paulo nos ensinou na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz exatamente assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Perceba que existe uma ordem divina e lógica neste versículo que muitas vezes nós invertemos no nosso dia a dia. A maioria de nós tenta primeiro não cumprir a concupiscência da carne para depois tentar andar em espírito, achando que precisamos nos limpar sozinhos antes de buscar a Deus. Mas Paulo diz o contrário. O antídoto para a carne não é brigar com a carne, é encher-se do espírito. Imagine um copo cheio de ar, que representa a carne. Você não consegue tirar o ar com a mão, mas se você derramar água, que representa o espírito, dentro desse copo, o ar sai automaticamente. A luxúria perde a força não quando você foca no pecado, mas quando você está tão ocupado e preenchido pela presença de Deus que o pecado perde o espaço e o atrativo na sua mente. Aprofundando nessa mensagem, precisamos entender que a luxúria é um pecado de oportunidade e de olhos. A Bíblia nos dá exemplos claros de estratégias diferentes para pecados diferentes. Contra o diabo, a ordem é resistir, mas contra a imoralidade sexual, a ordem bíblica é fugir. José do Egito não ficou orando quando a mulher de Potifar o tentou. Ele correu, deixando até a capa para trás. Andar em espírito, como o texto diz, também significa ter a sabedoria de cortar as pontes que te levam ao abismo. Se o seu celular é a porta de entrada para a queda, andar em espírito é ter a coragem de instalar bloqueadores ou limitar o uso. Se certas amizades ou ambientes despertam gatilhos, andar em espírito é se afastar radicalmente. Não adianta pedir para Deus tirar o fogo se você continua jogando gasolina na fogueira através do que você assiste e ouve. A libertação exige uma postura radical de arrancar o olho, como Jesus disse metaforicamente, ou seja, remover da sua vida tudo aquilo que facilita o acesso ao pecado, custe o que custar. Além disso, andar em espírito significa entender que a luxúria é, na raiz, uma busca distorcida por intimidade e alívio. Muitas vezes corremos para a pornografia ou para a imoralidade porque estamos estressados, solitários, ansiosos ou rejeitados, e o pecado oferece um anestésico rápido. Para se libertar, você precisa identificar qual é o gatilho emocional que te empurra para o pecado e levar essa emoção para Deus. Quando a vontade vier, pergunte-se: o que eu estou sentindo agora? É solidão? É medo? Então, derrame isso no altar. A verdadeira liberdade acontece quando descobrimos que o prazer e a paz que buscamos nas cisternas sujas do pecado só podem ser encontrados, de forma pura e duradoura, na fonte de águas vivas que é o relacionamento com Cristo. Você precisa provar e ver que o Senhor é bom, pois quem está satisfeito com o banquete do Rei não revira o lixo do mundo. Por fim, é crucial entender que a libertação é uma caminhada de fé, e não apenas um evento único. O diabo vai tentar usar suas quedas passadas para dizer que não tem mais jeito para você, tentando te manter preso na vergonha, porque a vergonha faz a gente se esconder de Deus,
como Adão fez no Éden. Mas andar em espírito é saber que, se você cair, você não deve ficar prostrado na lama. Você deve se levantar imediatamente, se arrepender, receber o perdão e continuar caminhando. O justo cai 7 vezes, mas se levanta. A diferença entre o vencedor e o derrotado não é que o vencedor nunca falha, mas é que ele nunca desiste de buscar a santidade. A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas é o poder que nos capacita a dizer não ao pecado e sim para Deus, dia após dia, até que a vontade de Deus se torne maior do que a vontade da carne dentro de nós. Portanto, a libertação da luxúria não acontece no grito, acontece na entrega diária e na substituição de prazeres. Pare de lutar sozinho no escuro e comece a acender a luz da palavra e da oração na sua vida. Tome atitudes práticas para fechar as brechas, corra para os braços do Pai quando se sentir fraco e lembre-se: quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do pecado você ficará. A liberdade é possível, ela já foi comprada na cruz. Está disponível para você através de uma vida guiada pelo Espírito Santo.